eu até entendo. Por exemplo, quando um pastor ele vai e prega uma igreja que ele considera ter muitas heresias, ele está ali de alguma maneira semeando a verdade. Eu sei lá, um pastor. O pastor foi num programa de televisão depravado. Acho que deveria ir mesmo. Pra semear o evangelho. Mas nessa questão da igreja, aí. Porque ele está indo lá, não significa. Ele vai num programa de TV. Um programa de TV terrível, mas tem uma grande visibilidade. Não significa que ele necessariamente está concordando com aquele programa. Ele simplesmente viu uma porta para que ele pregasse. Mas quando você vai numa igreja LGBT, é óbvio que você está sinalizando que você concorda com aquilo. Então é óbvio que não tem como, né? Só o fato de você ir lá, você está trazendo. Você está dizendo que você concorda com aquilo. Então é um negócio impensável, é um negócio absurdo. E não há nada mais amoroso, não há nada mais amoroso do que falar a verdade. Do que dizer, não, isso eu não aceito. Isso eu não posso concordar. Porque hoje, esse é um lema de muitos evangélicos, né? Que o amor tolera tudo. Isso não é verdade. O amor, ele fala a verdade. A Escritura deixa muito claro, João diz, olha, se alguém vem dizendo que Jesus não veio em carne, nem coma com ele. Então, ou seja, tem um espírito intolerante na nossa fé. E isso serve é um instrumento para que essas pessoas vejam que elas estão erradas, se sintam desconfortáveis em relação ao seu pecado. Agora, esse negócio de passar a mão na cabeça deles só faz com que eles não se sintam pecadores, porque tá vendo? Agora tá todo mundo aqui avalizando o que a gente tá fazendo. Olha, ou seja, tá certo o que a gente tá fazendo. Quer ver? Um exemplo que eu gosto sempre que eu gosto de dar é o seguinte: quando um filho ele decide terminantemente adotar um comportamento pecaminoso, já sendo grande, obviamente, em rebeldia à Escritura e aos seus pais, não há nada mais amoroso para um pai do que falar, não, na minha casa isso não aceito. Por exemplo, vamos dar que eu acho que isso aqui eu acho que ninguém vai ter dúvida. O filho chega e fala, a partir de hoje eu serei traficante. A partir de hoje, pai, eu vou traficar, tá? Não é que eu sou traficante, não vejo nada de mal. Como que você pode ser um pai e tolerar um negócio desse? A coisa mais amorosa é você falar, filho, infelizmente, comigo você não pode andar mais. Sim. Por quê? E falar, filho, isso que você está fazendo vai ter sérias consequências. Isso é que é amor. Porque o dia que esse rapaz estiver lá, preso ou passando uma dificuldade, ele vai se lembrar de quem? Do pai dele, que expôs o erro dele. Agora, não, filho, eu amo você, não importa o que você faça, o amor nunca julga. Não, em 1 Coríntios, Paulo diz que o amor não se alegra com a injustiça. O amor nunca julga, meu filho. Aí o filho, nossa mãe, eu tava até achando que era meio errado ser traficante, mas com o seu amor, até a culpa foi embora. Agora mudei de ideia. Sim, essas atitudes como a desse cantor faz com que a culpa vá embora. E é fundamental para o arrependimento a culpa. Sentir-se como pecador. É fundamental. Não tem arrependimento se você não se vê como pecador. É metanoia, mudança de mente. Exatamente. Mas como que você vai mudar de mente se você não reconhecer primeiro que ela precisa ser mudada? Sim. Então, o que eles estão fazendo é anestesiar a consciência dessas pessoas. Condenando elas ao inferno. Exatamente. Porque é isso que... Eu sempre digo isso. Essa mensagem do amor, acho que a gente vai até falar um pouco disso, né? Essa mensagem do amor, ela tá matando. Essa mensagem que não expõe o pecado, ela tá matando. Porque, veja bem, você tem um pecador inconsciente, porque é isso que a Escritura declara, ele está insensível em relação aos seus pecados. Você tem um pecador indo pro buraco. E aí, esse cara tá num caminho errado. O que esse cara precisa não é de estímulo. Esse cara precisa de advertência. Você estimula alguém que está indo por um caminho errado, ele irá neste caminho errado a galope agora. Sim. Ele precisa de advertência. Então, o que essas atitudes, como a desse cantor, o que essa pregação só do amor faz, não é conversão genuína. Não traz conversão genuína. Afinal de contas, um falso evangelho só pode gerar falsa conversão. O que eles têm feito é anestesiar a consciência dessas pessoas para que elas não ouçam o evangelho. Quando alguém de fato vem e prega o evangelho expondo o pecado, essas pessoas instantaneamente dizem: maligno, enviado do diabo. O diabo é que acusa, viu? É o diabo que acusa. Então, esses pregadores, esses cantores, eles estão tornando a consciência das pessoas insensíveis para que elas não
Ouçam o genuíno evangelho, porque o genuíno evangelho começa com arrependei-vos. Cauterizando a mente, né? Exatamente. Esse é o processo bíblico, né? A consciência dele está morta. E o que mata é essa pregação do amor, é essa atitude do amor aí. Ah, que lindinho. É. Então, assim, é o que a Provérbios declara, né? Traiçoeiros beijos de quem odeia. Né? Então, leais são as feridas, né, feitas por aquele que ama. Então, aquele que ama fere. Fere, obviamente, por meio da verdade. Ao falar a verdade, nós nos sentimos feridos, nós nos sentimos incomodados. A verdade incomoda, mas é ela que liberta.